4, 5, 6, 6,35. Isso aqui é o que você recebe por 1 hora de trabalho. E isso aqui, ó, R$50. É o que você recebe por 8 horas de trabalho. Aqui eu tenho 9 horas do seu trabalho. Sinceramente, você acha que você vai enriquecer vendendo a sua hora para os outros? Esse vídeo é pensando no seu futuro, é pensando naquilo que você vai ser daqui a um tempo, é pensando nos seus sonhos e se realmente eles serão realizados fazendo o que você faz hoje, ou se você vai precisar mudar o rumo dessa jornada. A questão é que a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é: estamos vivendo ou apenas sobrevivendo? Será que nós estamos tomando decisões em nossa vida ou apenas reagindo às decisões dos outros? Existe um termo muito falado no nosso mundo hoje, que é o termo corrida dos ratos. E quando você fala em corrida dos ratos, o que você precisa considerar é que é um rato girando em torno de uma roda. Sabe o rato quando você coloca um queijo lá na frente, deixa ele numa rodinha, e ele começa a correr, ele nunca chega em lugar nenhum. E infelizmente, talvez você esteja vivendo uma situação assim, onde você trabalha, paga as contas e depois você fica sem dinheiro. E aí você volta ao mesmo ciclo de trabalhar, pagar as contas e ficar sem dinheiro. Trabalhar, pagar as contas e ficar sem dinheiro. Como um rato rodando em torno de uma roda. Eu sei que é muito natural você olhar e falar: Gabriel, essa é a única opção. Essa é a realidade do brasileiro. Essa é a realidade daquele que nasceu talvez na periferia ou até em um lugar menos favorecido, assim como eu nasci. Continuar correndo em volta de desejos, sonhos, perspectivas mentirosas, e você percebe que na verdade nunca vai chegar onde você sonhou em chegar. O termo corrida dos ratos começou a ser falado em 1929, quando aconteceu uma grande crise no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, onde muitas pessoas passaram fome, dependeram de trabalhos forçados e a carga horária aumentava e o salário diminuía. E a questão é que se você não estivesse satisfeito, você poderia ir embora, porque dezenas de milhares de outras pessoas iriam estar esperando uma oportunidade de emprego, onde elas poderiam trabalhar 16, 18 horas por dia. Algumas até pereciam em seus trabalhos e ganhavam um salário muito baixo. Então elas continuavam correndo sempre atrás, mas não poderiam parar, porque a sua família dependia de um retorno, dependia daquilo para comer e se alimentar. Mas popularmente esse termo se tornou quando, em 1997, um homem chamado Robert Kiyosaki lançou um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, e você provavelmente conhece esse livro, onde ele explica de forma clara e precisa sobre como que você está preso nessa corrida e a menos que você quebre ela, você vai continuar até o fim de sua vida. Sabe aquela ideia de que você precisa estudar até os seus 17, depois dos 17 você faz uma faculdade, se especializa, e aí você torce para encontrar um bom emprego. E depois de encontrar um bom emprego, você trabalha até os 60, 65 anos de idade para você se aposentar. E aí talvez você consiga descansar um pouco. E a questão é que você foi doutrinado a acreditar que esse é o único caminho. É a única forma de você crescer, prosperar, é a única forma de você ter aquilo que você quer. E se você quer seguir por esse caminho, eu não vejo problema nenhum de você trabalhar e fazer uma boa faculdade. É muito bom que você faça isso. Mas a questão é, será que eu preciso continuar sempre nesse fluxo? Será que a raiz do problema de eu continuar sempre no fluxo de trabalhar, pagar conta e ficar sem dinheiro, trabalhar, pagar conta e ficar sem dinheiro, ela vem pela questão da faculdade, pela questão do trabalho árduo? Bom, eu tenho certeza que não. A verdade é que as pessoas só vivem na corrida dos ratos porque elas têm uma má relação com o dinheiro. E o ponto é que você não foi disciplinado e doutrinado quando você era novo a lidar com o dinheiro. Você não teve uma aula sobre educação financeira, o que você deveria fazer quando ganhava uma mesada dos seus pais, ou quando você conseguia algumas moedas de alguém e alguém te dava algumas moedas, o que você fazia com elas? Qual deveria ser a distribuição que você faria em relação a esse dinheiro, o quanto que ficaria para você, o quanto que você gastaria para pagar suas contas, assim por diante. O ponto é que a falta de educação financeira faz com que você continue sempre no mesmo ciclo, sempre na mesma corrida, sempre buscando por alguma coisa que você nunca vai conseguir, porque está num fluxo completo. E na verdade, um outro ponto que você precisa entender é que o fato de você estar na corrida dos ratos não é porque você ganha pouco dinheiro. A questão é que existe um outro ciclo que as pessoas entram quando elas começam a ganhar mais dinheiro, que é um pouco mais perigoso, que é um ciclo de recompensas ilusórias. É um ciclo onde a pessoa ela trabalha mais, então ela percebe, nunca sobra dinheiro, nunca sobra nada, então eu preciso começar a trabalhar mais. E aí ela trabalha das 8 às 18 em algum emprego e depois ela vai das 19 até as 23 da noite em outro emprego, porque ela acredita que se ela ganhar mais dinheiro, no final do mês vai sobrar muito mais. Mas a questão é que você entra em um ciclo de medo e ganância, porque você primeiro tem medo de, cara, eu não tô indo pra lugar nenhum, não tô conseguindo chegar em local algum com isso, então eu preciso trabalhar mais, e você começa a trabalhar mais, ganha mais dinheiro, e aí quando você ganha mais dinheiro, entra o ponto da ganância, e aí você fala, tá, eu tenho mais dinheiro, então eu posso comprar outras coisas, eu posso me dar outros luxos, eu posso sair mais, comer mais vezes fora de casa, eu posso comprar um iPhone
de última geração, porque eu posso agora, eu tô trabalhando mais. E aí você começa a gastar mais, ganhar mais, gastar mais, ganhar mais, gastar mais, e você entra em outro ciclo de recompensas ilusórias, até mesmo adiantando sonhos e fazendo com que você continue num ciclo ainda mais profundo. E o problema é que você vai começar a acreditar que você precisa ganhar cada vez mais para que você consiga sair desse ciclo. E você continua nessa, eu trabalho mais, eu ganho mais, eu gasto mais, e aí você entra em outra corrida, que realmente te faz ficar ainda mais afundado em um buraco de corrida dos ratos. E existem 3 fatores principais que te fazem ficar na corrida dos ratos. Se tem uma coisa que eu aprendi a respeito de dinheiro, é que pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro sem saber lidar com ele. Pior do que não ter dinheiro é você ter grandes quantias e você não saber o que fazer com ela. A questão é que, e quando eu falo de grandes quantias, depende muito do seu contexto. Talvez 4 mil reais no mês é uma grande quantia, talvez 10 mil é uma grande quantia. Mas a questão é que se você não sabe administrar 1.000 reais, você também não sabe administrar 10 mil reais. Se você ganha 1.000 reais por mês e gasta 1.100, se você ganhar 10 mil reais por mês, você vai começar a gastar 11 mil reais por mês, porque não tem relação com o quanto de dinheiro você tem ou deixa de ter, mas tem relação com o que você faz com o seu dinheiro. Então o primeiro fator que te mantém na corrida dos ratos é você gastar muito mais do que você ganha, e isso você entra num fluxo de que eu fiquei no saldo devedor desse mês e no próximo mês eu preciso pagar essa conta, e aí eu pago essa conta, se eu já faço uma outra, e assim por diante. O segundo fator é você comprar errado, é você antecipar sonhos. O que é comprar errado ou antecipar sonhos? Você está numa situação onde você não consegue poupar nada, você não consegue guardar nada, você já está preocupado em comprar um próximo celular no final do ano, porque você precisa ter o último celular que saiu, de qualquer marca que seja. E você está preocupado que no final do ano você tem que viajar, porque a vida é uma só e eu preciso aproveitar. E você antecipa sonhos que, na verdade, o muito mais inteligente seria que você passasse 1 ou 2 anos se organizando financeiramente, com alguns princípios que eu vou te passar daqui a pouco em relação a como sair desse ciclo, para depois você viver sonhos. Talvez gastar 15 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais numa viagem agora seja completamente não inteligente, porque você tem algumas dívidas e você não tem nenhum tipo de reserva, e mesmo que você não tenha dívidas, tá? Tô dando exemplo porque realmente um grande percentual dos brasileiros hoje estão endividados. Mas a questão é que, se você não tem nenhuma reserva e se acontecer alguma coisa hoje, você não sabe o que fazer, você não deveria estar preocupado em realizar alguns sonhos agora, mas sim preocupado em preparar um terreno para depois conseguir plantar, gerar muitos frutos e aí você conseguir depois desfrutar esses sonhos. Então o segundo fator é comprar na hora errada, antecipar sonhos. E o terceiro fator e mais importante na minha opinião é você não sabe como investir o dinheiro. Você não sabe o que fazer com aquilo que você ganha. Você fala, Gabriel, mas não sobra nada, como que eu vou fazer alguma coisa? Cara, eu só tenho que pagar contas. Exatamente por isso que você deveria começar a se preocupar muito mais em como alocar o seu dinheiro, em como investir o seu dinheiro e o que fazer para você investir. Se não está sobrando absolutamente nenhum centavo, aí sim, você deveria se preocupar em criar uma outra fonte de renda, ter alguma renda a mais. E essa renda a mais que você ganhar não vai ser usada para você pagar mais contas. Essa renda a mais que você usar, ela vai ser utilizada para você poupar, para você criar uma reserva de emergência. Porque isso vai te fazer, e é o primeiro princípio para você já começar a sair da corrida dos ratos. Quando você depende demais de uma fonte de renda apenas, quando você depende apenas de um salário, você não tem nenhuma possibilidade de querer melhorar, de querer poupar dinheiro e assim por diante. E existe um ditado que diz: quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, quem tem três tem dois. Sempre que você depende apenas de um, na verdade, você não depende de nenhum. Porque se esse acabar, você não tem mais nada. Então, o primeiro ponto, lembra que eu falei sobre a questão do medo? E aí você tem medo, começa a trabalhar mais, e aí você é movido pela ganância, e você começa a fazer mais coisas, e você fica preso na corrida dos ratos. Quando você tem uma reserva de emergência, você perde um pouco desse medo. Por quê? Você tem uma reserva. Se algo acontecer, você consegue ter um dinheiro para qual se organizar. E a questão é, o quanto dinheiro ter, Gabriel? Bom, é você que tem que fazer esse cálculo. Pensa da seguinte forma: quanto é o teu custo de vida todos os meses? Então, se você mora talvez numa cidade mais no interior, como eu morava, uma cidade onde você não vai ter grandes custos de vida, como morar em uma grande capital, pensa que o seu custo de vida vai ser, por exemplo, 3 mil reais, tá? Então você precisa de 3 mil reais para fazer suas compras no supermercado, para pagar as suas contas de água, luz, aluguel ou até parcelar da sua casa se ela for própria e assim por diante. Pensa que 3 mil reais eu preciso pagar todos os meses. Quando eu multiplico isso por 6, eu vou ter 3, 6, 9, 12, 15, 18. Exatamente. Precisa de 18 mil reais para você conseguir se manter por 6 meses. Então faça o cálculo. Por 6 meses, quanto tempo você precisa ter para se manter em 6 meses? Se algo acontecer. Se o seu custo de vida é 3 mil reais por mês e você precisa de, então, 18 mil reais para conseguir se manter por 6 meses, a sua meta agora, tendo um salário, tendo a sua fonte de renda, é você conseguir ter uma reserva, ter dinheiro guardado pelo menos para 6 meses. Ou seja, pelo menos 18 mil reais nesse exemplo. Porque se alguma coisa acontecer, você consegue, perdi o meu trabalho, aconteceu algo que eu não consigo ficar trabalhando, e etc.
consigo parar de trabalhar, ter 6 meses de reserva para me organizar, para procurar um outro emprego, para começar um negócio e assim por diante. Então o primeiro princípio é você ter uma reserva de emergência, porque assim você perde o medo e você está muito mais próximo de sair da corrida dos ratos, desse fluxo eterno de sempre trabalhar, pagar contas, ficar sem dinheiro, trabalhar, pagar contas e ficar sem dinheiro. O segundo ponto para você sair da corrida dos ratos é quitar todas as suas dívidas. Você fala, Gabriel, mas a maioria das pessoas prósperas, elas têm muitas dívidas. E sim, quando você começa a crescer e prosperar financeiramente, você vai ter dívidas e isso é bom, porque você começa a usar dinheiro do banco, usar dinheiro de financiamento, etc, para conseguir crescer, para alavancar a sua vida financeira. Mas enquanto você ainda não conseguiu resolver os seus problemas financeiros ainda e sair da corrida dos ratos, não adianta você pensar em sempre fazer grandes parcelas de 36 vezes, 24 vezes, 12 vezes e ficar 1 ano, 3 anos pagando uma coisa que você poderia pensar em pagar à vista. Se for uma dívida muito maior, obviamente você não vai conseguir quitar à vista. Se você financiou sua casa e assim por diante, ok, continue dessa forma. Mas, por exemplo, quer comprar um novo celular? Evita comprar parcelado. Tenta comprar à vista, porque assim você não vai ter uma dívida constante, você já tá colocando um dinheiro que você já tem. Você não precisa, nossa, eu tenho que ganhar esse dinheiro nos próximos 12 meses para pagar essa parcela de R$300 por mês. Se você pensar assim, acaba que você vai ficar preso eternamente nessa corrida. Porque você sempre vai ter dívidas e dívidas. Quando você está terminando uma, automático para você que precisa ter novas dívidas, você pode comprar então uma nova coisa, porque acabou o parcelamento desse, então eu já posso fazer um próximo. E aí você vai fazer um próximo, vai ficar algo infinito, certo? Então, primeiro ponto, quitar as suas dívidas, focar em quitar as dívidas, porque não tem nenhum investimento ou qualquer outra coisa que vai te gerar mais dinheiro do que os juros da dívida, do que o quanto que você está devendo para o banco, para o cartão e assim por diante. Então, foque em pagar a dívida, foque em quitar a sua dívida e pagar a maioria das coisas à vista, porque assim você já está colocando dinheiro, resolvendo esse problema e não gerando mais um fluxo de pagamentos eterno. E aí você já está, em congruência, juntando uma reserva de emergência, um dinheiro ali para você se organizar em 6 meses caso algo aconteça, e você já está ali, no caso, resolvendo dívidas futuras. Então já está pagando mais à vista, já está quitando as suas dívidas e assim por diante. E o terceiro ponto, e muito importante, é você criar outras fontes de renda. Você precisa pensar que criar novas fontes de renda estão ligadas diretamente a investimentos e empreendedorismo, tá? Sempre vai estar focado nisso. Então, Gabriel, mas eu posso fazer uma outra fonte de renda, cara, fazendo, às vezes, trabalhando de garçom pela noite ou entregas à noite, com certeza você pode fazer. Só que, de certa forma, você está ainda vendendo a sua hora, você está gastando ainda um tempo que é muito longo, pensa, você ficou 3 horas aí na parte da noite trabalhando para você conseguir pegar, às vezes, R$100, R$150, isso é muito bom, tá? É positivo também, só que pensando em diversificar fontes de renda para que daqui a um tempo você tenha 5 fontes, 10 fontes, pense em empreendedorismo, pense em empreender. E hoje a internet democratiza demais o empreendedorismo. Você consegue criar um projeto na internet, você consegue fazer vendas na internet de uma forma simples e às vezes sem investir nada. Então estude um pouco mais a respeito de investimentos, em como você consegue alocar o seu dinheiro de uma forma inteligente, como você consegue colocar o seu dinheiro em investimentos mais seguros. Por exemplo, se você não quer ter dor de cabeça com um investimento de ter que ficar olhando se está baixo, se está alto e assim por diante, coloque em investimentos de renda fixa, que é basicamente um investimento onde você tem liquidez imediata. O que é liquidez? É a capacidade de transformar um ativo em dinheiro na sua conta. O que é liquidez imediata? Então, eu tenho um investimento ali, ele está rendendo para mim todos os meses juros de 1% e assim por diante, e quando eu quiser esse dinheiro na minha conta para pagar alguma coisa, para resolver algo, eu apenas aperto um botão dentro do aplicativo do banco e o dinheiro cai na minha conta no mesmo dia ou no dia seguinte que seja, tá? Então, renda fixa é uma excelente forma de você começar a sua reserva de emergência, colocando o dinheiro ali. Então, estude um pouco a respeito de investimentos e também empreendedorismo. Como que você consegue trabalhar com a internet? Como você consegue gerar vendas na internet, ganhar comissões? Qual a forma como você vai escolher trabalhar, tá? Mas pensa em algum tipo de estratégia, com algum conhecimento que você tenha. Ah, Gabriel, eu sei fazer artes no Canva, eu sei mexer com edições de vídeo, de imagem. Ofereça esse serviço no seu tempo livre. Eu tenho certeza que você consegue muito mais dinheiro trabalhando até mesmo dentro da sua casa, por meio da internet. Então, estude investimentos e empreendedorismo. Fazendo assim, você vai conseguir começar a construir a sua saída dessa corrida dos ratos, e eu tenho certeza que saindo dessa corrida você já vai estar muito à frente do que você estava antes e muito à frente da média das pessoas. E depois você já pode começar a trilhar um caminho de você sair da pobreza, de não ter condições de fazer as coisas, a você conseguir ter uma melhor situação financeira, você conseguir ter perspectiva melhor para o futuro e sim conseguir sonhar de forma verdadeira. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida, eu espero que você tenha tido uma nova visão em relação ao que você tem feito hoje. E se você já saiu da corrida dos ratos, coloca aqui nos comentários: eu já saí da corrida dos ratos, porque assim eu vou conseguir ver que você que está me assistindo aqui é alguém que já está nesse caminho, já está trilhando esse caminho e está crescendo com a sua liberdade financeira, como aquilo que você deseja. Valeu, se inscreve no canal, deixa o seu curtir e até mais.